Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje reunidos para um Firô Podcast muito especial. O Firô Podcast é um espaço de conversa, é um espaço de conhecimento, de troca, de experiências, que a gente vai agregando ao longo da vida. E hoje, essa mesa está cercada de histórias, das quais nós teremos muito prazer de compartilhar com vocês. Eu sou Fabrício Sorondo, sou diretor da Firô Souto, a maior, melhor e mais bem avaliada imobiliária da cidade de Pelotas. E esse é o nosso episódio número 4, um episódio definitivamente especial. Hoje nós vamos fazer algo bastante diferente. Diferente dos outros episódios em que nós tratávamos com profundidade determinados conteúdos, sempre de muita relevância do interesse de vocês, hoje nós vamos olhar um pouquinho para trás, para uma caminhada. A caminhada que trouxe a Firô Souto até aqui. Uma caminhada de 40 anos. Vejam, 40 anos são 4 décadas onde muita história, muitas passagens, vitórias, derrotas aconteceram. E hoje a gente vai buscar um pouco dessa trajetória. Vai ser muito rico, com certeza vocês vão gostar muito do que a gente vai poder compartilhar com vocês nesse momento. A história da empresa ela é feita de decisões difíceis e riscos assumidos, alguns deles dos quais não podemos controlar. Nós vamos falar sobre isso também nesse momento. Quando a gente fala em empreender, a gente fala de pessoas que fundaram uma empresa, de pessoas que acreditaram num sonho, pessoas que trabalharam arduamente para que isso se transformasse em realidade, pessoas que confiaram nos seus instintos, nas suas visões e transformaram isso em vitória. Ao longo dessas 4 décadas, milhares de pessoas passaram pela Firô Souto. Pessoas que alugaram seus primeiros imóveis, pessoas que adquiriram suas casas, pessoas que confiaram seus patrimônios a uma gestão. E talvez por isso exista uma frase que hoje retrata muito bem essa história. Em cada vida, em cada história, tem um pouco de Firô Souto. Essa frase simboliza os 40 anos e simboliza os representantes presentes nesta mesa. Hoje nós vamos contar um pouquinho dessa caminhada. Para isso eu tenho a alegria de convidar e estar presente aqui com essas 2 pessoas que são grandes referências no mercado imobiliário, porque elas retratam a família Firô Souto. A família que lá na década de 80 começa a empreender e que hoje transforma este negócio num negócio de referência na nossa cidade. Então, primeiro eu vou apresentar para vocês nosso fundador, o Henrique Firô Souto, a pessoa que iniciou essa trajetória há 40 anos, e também o Rodrigo Firô Souto, filho do Henrique, hoje diretor de vendas da empresa, que cresceu vendo essa história acontecendo, iniciou isso pelos bastidores, e hoje está no protagonismo na frente dessa operação também. Sejam muito bem-vindos. Henrique, o que você pode dar de spoiler para nós no início dessa nossa conversa? Fabrício, é um prazer gigantesco, a gente olhar para esses anos todos e verificar onde nós chegamos. Eu confesso que quando eu vejo tudo isso, eu não acreditava que isso pudesse ser possível, Jamais foi a intenção de olhar para o mercado imobiliário e dizer que eu vou ter tantos colaboradores, tantos corretores, e a trajetória da empresa, por ter passado por vários momentos de crise, vários momentos, a gente sempre achava que sempre foi tudo muito difícil, sempre foi tudo muito complicado, até porque gerir, fazer uma gestão hoje, a gente sabe que não é nada fácil. Ontem, escutando e vendo YouTube, o Rodrigo estava dando uma entrevista na Rádio Pelotense e foi aquela situação de sempre, que quando a gente olha, ele falando, dizendo que a gente sabe que 60% das empresas não passam dos 5 anos de vida, E quando a gente olha para tudo isso, eu queria chegar nos 5 anos de vida. Eu digo, já passei dos 5 anos de vida. E depois a gente para de pensar nisso, obviamente, é uma brincadeira, mas é fantástico hoje olhar para trás e verificar que a nossa família viveu e passou tanta gente por dentro da empresa, quantas pessoas foram formadas dentro da empresa,
quantas empresas abriram que saíram de dentro da Firosoto, né? Quantos negócios foram realizados. Hoje a gente sabe que tem praticamente 14, 15 mil pessoas diretas trabalhando, clientes trabalhando conosco mensalmente. Então, assim, é só alegria a gente olhar e verificar que tudo isso passou. Legal. A gente vai ter oportunidade de dar zoom em muitas dessas passagens que, com certeza, são emblemáticas e muito relevantes na tua trajetória. E aqui agora chegou a vez do Rodrigo, né? A nova geração, né? Talvez nem tão nova assim, mas é a nova geração, pô. Não me entrega. Fabrício, pai, Henrique, né? Pô, é um prazer, né, estar aqui nesse bate-papo, nesse espaço, para a gente trocar um pouco de ideia sobre absolutamente tudo que aconteceu, né? Eu não vi a empresa ser fundada, cheguei 3 anos depois, cheguei junto com a sede nova, né? Com a sede da Gonçalves Chaves 762. E eu tenho certeza que a gente vai trazer muita história, muita curiosidade, um papo descontraído para falar sobre esses 40 anos que passaram, né, e sobre os próximos que virão, porque é muito mais orgulho do que do passado, né? A gente tem que ter paixão pelo nosso futuro e eu acho que a gente hoje vive isso e hoje a gente vai poder contar um pouquinho disso para a galera. É isso aí, nem só de passado se vive, né? Precisamos ficar plantando os próximos dias que estão por chegar, mas vamos ter oportunidade de conversar sobre isso. Mas eu gostaria de começar pelo começo, como toda boa história começa pelo início, né? Então, para começar essa conversa, eu queria voltar no tempo, né? Então, voltando a 40 anos atrás, mercado imobiliário era completamente diferente do que a gente entende como mercado imobiliário hoje, né? Não existia computador, tampouco internet, portais, enfim, era outro mundo. Henrique, quando é que tu decidiu abrir a imobiliária e tu imaginava que aquele projeto de 1986, né, se transformaria num negócio que se transformou, estaríamos aqui conversando depois de 40 anos? Que loucura foi essa de imaginar que era momento de pensar em mercado imobiliário em 1986? Realmente foi um momento, Fabrício, eu trabalhava no Banco Nacional, saí do Banco Nacional e fui trabalhar no Banco Maisonave, né, um banco regional. Eu faço essas histórias, assim, a maioria não sabe quem foi o Banco Nacional, quem foi o Banco Maisonave, né? O Banco Nacional ainda foi um banco nacional, realmente, patrocinava o Ayrton Senna. Sim. E ele acabou sendo mais conhecido, vamos dizer assim. Pelo chapéu do próprio Ayrton Senna. E naquela época, eu trabalhando no banco, recebi esse convite do Banco Maisonave e o valor de salários, assim, naquela época, eram muito baixos, né? Mas tinha uma vantagem, porque no Banco Maisonave eu passei a ganhar 3 vezes mais pelo convite que me foi feito e eu não tinha como ficar no Banco Nacional. Realmente fui trabalhar no Banco Nacional, conheci a mãe desse rapaz, né, Andréia, meu sogro era construtor e nós começamos a trabalhar no banco, ela já estava trabalhando. E num determinado momento, o banco passou por uma situação, crise financeira, nos anos de 86, foi bem na época, 84, foi bem na época de 84, e o banco fechou. Quando o banco fechou, foi uma intervenção do Banco Central, tipo o que a gente está vendo hoje do Banco Master, né? Isso ocorreu naquela época, e um banco, que era o Banco Meridional, que depois era sul-brasileiro, virou Meridional, e depois virou Santander, houve muita transformação nesse mercado financeiro. No primeiro contra-cheque veio um contra-cheque diferente daquele que eu recebia. Então eu vou botar valores aqui, tá? Eu recebia naquela época R$6.000, que não existia, era outra moeda, era cruzeiros novos. E no primeiro contra-cheque veio o contra-cheque do Banco Meridional dizendo que a partir daquele momento eu ganhava, o meu salário era 3.000 e cargo, função de gerente, mais 3.000. Isso me fez pensar que se me tirassem da gerência, eu passaria a ganhar metade. Eu digo, eu não vou ficar a vida inteira trabalhando num banco pensando que um dia eles me dão um pontapé na bunda e eu estou saindo desse banco, né? Então, eu vou pensar em abrir o meu próprio negócio. Naquela época, resolvemos, então, eu fui trabalhar no Intercity, que era uma financeira do Banco City,
e resolvi dar um passo no setor em função que meu sogro, né, era construtor, tinha uma grande construtora em Pelotas, e aí eu disse, quem sabe a gente abre uma imobiliária, né? Aí eu e a Andréia, que éramos casados naquele momento, resolvemos abrir a imobiliária, que naquele momento se chamava Recanto Imóveis, né? E eu fiquei trabalhando aí no Intercity um bom tempo e abrimos a imobiliária. Naquela época, Fabrício, as dificuldades eram gigantescas, porque se a gente imaginar hoje que o celular é uma coisa comum, lá para tu conseguir uma linha telefônica era uma fortuna. Sim. Ela custava $1.500, alguma coisa assim, sim, próximo de 7 mil. Estava declarado no imposto de renda das Exatamente, pessoas. Né? Tinha gente que tinha telefone para viver de locação dos telefones, né? Então era um momento completamente diferente. E nesse momento nós resolvemos abrir a empresa e eu comecei, como eu tinha tido a experiência de banco, eu disse assim, agora eu vou tentar colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi dentro do banco, na gestão de gerente, mas muito sem saber ainda como é que era o funcionamento, né? E aí começamos a vender imóveis de lançamento, primeiramente. Atuando como corretor. Como corretor, sempre como corretor, atuando como corretor. Naquele momento nós éramos 3 dentro da empresa. Eu, a Andréia e a minha mãe, que era a secretária. Então começamos a vender imóveis de lançamentos, né, e alguma coisa de imóveis prontos, que a gente chamava. E tinha muita concorrência, como tem hoje, tinham muitas imobiliárias, só que naquele momento tinha um problema muito grande, que era a inflação. A inflação no Brasil vinha numa crescente, né, que foi até 1989, vamos botar assim, que é onde chegou no limite de 89% num mês. Esses dias, na convenção da empresa, eu pedi para que as pessoas levantassem as mãos, aqueles que tinham menos de 40 anos, muita, quase, vamos botar assim, 90% tinha menos de 40 anos. Ninguém sabia da inflação de 89% ao mês, 33% ao mês. Overnight, ninguém sabe mais o que é, o dinheiro que tu aplicava e ganhava 3% no dia. Tá? Essas coisas todas foram cicatrizes que a gente ficou e aprendeu como sair do problema. Tá? Ao mesmo tempo, Fabrício, o que eu digo, tu tens, depois de ser empresário, depois que tu abre a tua empresa, tu aprende e queres crescer. Tu aprende e queres crescer. E eu sempre tive essa questão de vamos ver como acontece, né? Vamos apostar, né? De que forma a gente vai realizar mais e que a gente vai realizar melhor. Isso foi uma constante. Graças a Deus, eu acho que uma das grandes qualidades que eu tenho é saber encontrar pessoas melhores do que eu para tomar conta da empresa. Então, aqui eu já aproveito para fazer uma homenagem a vocês os dois, né? Porque realmente eu acho que é uma das qualidades que eu tenho é saber encontrar pessoas que tenham capacidade, e eu sei, ao longo dos anos, sempre aprendi a delegar, né? Eu sempre consegui fazer com que as pessoas assumissem o compromisso que eu tinha, porque é impossível hoje, eu repito as palavras, eu sempre digo isso do Dr. Jorge Gerdau, ninguém é bom sozinho. A gente precisa de bons gestores, bons gerentes, bons advogados, bons contadores. Então, a nossa volta tem que ser isso aí. Só gente boa. Rodrigo, bom, ouvimos nasceu, a história... Nasceu a empresa. Ouvimos a história sobre o olhar do Henrique, né? Bom, no nascimento da empresa, tu ainda não estavas por aqui, mas tu vivenciasse depois, logo na sequência, né? Os primeiros passos, os primeiros anos da empresa. E eu queria saber de ti, o que tu tens de lembrança, se é que tens alguma, né? De como é que era essa realidade, como é que tu via o trabalho do Henrique, como é que tu via essa dinâmica da empresa, como é que tu percebia e sentia esse início? Eu acho que quando criança o que a gente mais quer é brincar, né? Aproveitar os pais, se divertir, lazer, né? E de alguma forma, ao longo da minha infância, o trabalho era aquilo que tirava meus pais de casa, né? Porque os dois saíam ao mesmo tempo e quando voltavam com as mesmas dores, né? E a conversa ainda era muita preocupação. A empresa, naturalmente, ela não tem o tamanho que ela tem hoje, então era a de criar um negócio num Brasil inflacionário, com troca de moeda, e necessariamente
ter que correr muito para que as coisas acontecessem, para que as vendas acontecessem, os imóveis fossem alugados, as contas fossem pagas, né? Então, era um cenário de crescimento, mas quando tu é criança, eu penso que a coisa que tu mais quer é teus pais dentro de casa, né? E a imobiliária era aquilo que tirava meus pais de casa e trazia preocupação para casa. Então eu tenho essas memórias, assim, né? E aí quando eu falo dessa coisa um pouco mais sentimental, né? Que era um pouco da sensação, do sentimento que se tinha em relação à empresa, eu também tenho boas recordações sobre a arquitetura da loja, sobre as brincadeiras, né, que acabavam que eu e a Rafa íamos para a empresa passar nossas tardes e viver lá dentro e conhecer as pessoas e ver as pessoas sendo formadas lá dentro, ver com o tempo a profissionalização das coisas, né? Eu me lembro de brincar. Para mim, a grande lembrança afetiva, memória afetiva assim, que eu tenho da Firô era quando na arquitetura antiga a gente tinha uma série de espinhos ali na frente e o nosso grande desafio era pular, né? Era eu e a Rafa ali, a gente passava as tardes todas, eu acho que fazendo um circuito de visitar as salas, brincar nas cadeiras, pular os espinhos, brincar no jardim. Então, a imobiliária para mim era isso, né? Mas, de alguma forma, quando a gente podia perceber o pai e a mãe chegando em casa, a gente tinha aquela percepção de que algo estava sendo construído, né? Algo com paixão estava sendo colocada e, naturalmente, eu acho que foi essa paixão dedicada à imobiliária ao longo desse tempo que fez hoje a gente estar podendo chegar com vida, com saúde, com alegria, com muita coisa nesse ano de 2026, completando 40 anos de história. Então, acho que essa talvez as minhas principais lembranças assim daqueles começo dos anos 90 cheio de dificuldade. É interessante, né? A gente tem aqui os olhares diferentes sobre a mesma situação, a empresa, né? E a criança, com a beleza de enxergar tudo como uma brincadeira, né? E isso é mágico. E a gente, com os nossos filhos, tem essa percepção e tudo é uma grande brincadeira. E a gente fala, filho, aproveita enquanto a vida... Os teus problemas é não ter o que brincar neste momento, né? Porque a vida vem. E ela chega, e a percepção e a realidade, ela acaba nos apresentando cenários diferentes, sem dúvida nenhuma. Henrique, mas dentro da década de 90, eu acho que existe uma passagem que... Acho que existem algumas passagens que elas são muito marcantes, talvez para a continuidade da história da empresa, né? E eu trago pelo menos duas delas, e uma delas é o momento em que a Ferrossolto ela é convidada a ingressar na Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, né? Então, ainda que em outros tempos existia algo que lá, numa data distante, já chamava a atenção de quem estava olhando de fora do mercado, ei, vamos chamar a Ferrossolto como representante única. Como foi esse momento para ti e o que isso representou nessa trajetória? Fabrício, então, nós contratamos uma empresa para fazer gestão de pessoas, né, que foi uma novidade na cidade de Pelotas, e, ao mesmo tempo, nós tivemos um fator que só existiam 2 ou 3 empresas que trabalhavam com locação e eram imóveis de locação exclusiva, era muito difícil, né? E nós fizemos um trabalho junto a um telemarketing. Nós também fomos pioneiros, vamos dizer assim, no telemarketing, e fizemos uma campanha Acomode-se por aqui, que foi uma campanha muito vitoriosa, dizendo que também, como tinha a exclusividade dos imóveis, a gente dizia, também deixa aqui o seu, mesmo que seja exclusivo em outro lugar, então deixa aqui, porque aqui a gente aluga mais rápido. E essa campanha acabou dando certo, porque realmente a gente quase não tinha imóveis para locação, alugava muito mais rápido. Eu acabei indo a um evento em Punta del Este, da FIAPS, e tive a sorte de sentar ao lado do Ingo, da auxiliadora predial, e ficamos batendo papo, conversando sobre gestão e disso, do trabalho que nós estávamos fazendo, e ele adorou o trabalho e pediu para vir a Pelotas conhecer a empresa, que ele não conhecia, e ver o trabalho que a gente estava desenvolvendo. Ele se apaixonou pelo trabalho que nós estávamos fazendo, voltou para Porto Alegre, na auxiliadora predial, fez algo parecido, né? E 1 semana, 2 semanas depois, nos chamou para participar da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que naquela época, acho que eram só 12, 10 empresas que estavam começando a associação, né? Isso já em 98,
né? Em 98, 97, 98. E aí passamos a participar, que para nós foi a grande universidade, as duas grandes universidades, né? A BMI e o PGQP, mas a BMI nos levou para ter um pensamento do Brasil, né? Que hoje é uma referência em todos os setores, né? Na Câmara Brasileira da Construção. A BMI hoje tem cadeira em todos os lugares, né? Então, para nós foi extremamente importante estar presente dentro da BMI. E a abertura de uma porta riquíssima para o benchmarking, né, Henrique? Eu acho que isso é de tudo que a BMI propicia, né? Eu acho que a oportunidade do convívio com a diversidade dos mercados, com a diversidade dos desafios que cada praça tem, né? E aquela abertura genuína de vem para cá, vamos conversar, vamos trocar ideias. Isso, para mim, de tudo, é o que é mais maravilhoso, é o benchmark que a BMI, sem dúvida nenhuma, nos proporciona. E fica o segundo, que é o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, também dentro da década de 90, né? Eu acho que são dois marcos de transformação do negócio. E esse, eu acredito que ainda foi mais difícil, Fabrício, porque realmente fazer uma empresa referência dentro do estado do Rio Grande do Sul, com o PGQP, e entender o programa, que eu acho que a maior dificuldade era entender o programa, sim, como fazer a gestão, né? Como fazer a gestão olhando para até calafrio, cara, pensar naquelas reuniões, e o Serginho, e ficar sentado. E planejamento estratégico, e planos de ação, e aquilo não parava nunca. Era uma coisa, sabe, a gente tinha que estar o tempo inteiro cavucando dentro da empresa, né? E aquilo ali foi um grande aprendizado, onde realmente assim, é muito desgastante participar desse processo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante a gente olhar e dizer, pô, como crescemos, né? É transformador. É transformador, completamente. É maravilhoso. Rodrigo, tu tem algumas percepções aí que eu já senti, eu queria te ouvir um pouco. Nervoso. Como é que tu vivia? Porque nesse período tu já começava a flertar com o negócio, né? Suavemente, mas como era para ti participar desses momentos? Eu me lembro, Fabrício, em 2006, né, a gente foi pela primeira vez premiado, reconhecido com o troféu bronze do prêmio do PGQP. E eu e o pai, a gente estava viajando para a Copa do Mundo na Alemanha, né? Eu tinha 16 anos nessa época. E eu me lembro do evento da noite, a mãe foi lá representar, era o Germano Rigoto, o governador na época. E era um prêmio gigante, a gente não tinha noção do tamanho do prêmio, da importância do prêmio, da relevância do prêmio. E naturalmente, eu ainda, né, no terceiro ano do ensino médio, eu não encarava a imobiliária como meu futuro, né? Então, eu me lembro de ver pela primeira vez o pai chorar, o pai se emocionar, quando ele não pôde estar presente na premiação do PGQP. Porque, de alguma forma, tinha sido uma escolha dele, né, a inovar e bater martelo de que a empresa precisava crescer em relação à gestão no ano de 2001, se eu não me engano, quando começou todo o trabalho do PGQP lá na empresa. Então, a primeira lembrança é essa. Mas depois, óbvio, em toda a continuidade, e aí a minha trajetória da empresa começam a caminhar um pouquinho juntas, e eu não sou a pessoa, eu sou diretor de vendas. As vendas a gente é muito comercial, é muito mais prático, mais comunicação, mais execução. Eu nunca tinha percebido. E aí eu digo assim, meu Deus, eu vou ter que ficar sentado aqui durante 4 horas para poder entender o que é uma hack, né? Eu lembro das hacks, os relatórios de ações corretivas, as reuniões, os encontros, o detalhe do detalhe do detalhe que a gente precisava afinar, o setor de qualidade na imobiliária, a tua chegada, a expansão, né, da nossa busca pelo PGQP, pelos prêmios, pela continuidade dos troféus. Então, é um tempo que eu não sinto saudade, Fabrício. Isso eu posso afirmar. Tá bem. Mas foi uma grande universidade, foi uma grande universidade. Eu acho que a percepção que eu tenho, né, e que de alguma forma as demais pessoas do mercado imobiliário, construtores, parceiros, as próprias imobiliárias que nasceram lá dentro, né, que começaram lá dentro as trajetórias dos hoje empreendedores, sempre fizeram referência à imobiliária, a Ferrossolto, como a empresa do mercado imobiliário.
A empresa que tinha visão, que tinha missão, que tinha propósito, que tinha os valores muito claros e que tinha uma gestão dos negócios. Então, o PGQP trouxe isso e nos agraciou, né? Nos trouxe esse reconhecimento também. Bom, eu acho que a gente já começa a entender um pouco o início de tudo, mas eu acho que a FIRO também traz consigo alguns aprendizados de alguns outros negócios dos quais tu, Henrique, empreendesse, né, dedicasse teu tempo para que fizessem diversificação. Né? Acho que o empresário visionário que, antes de mais nada, além de dedicar-se exclusivamente ao mercado, também flertou com outros mercados. Né? Que experiências foram essas e de que maneira tu entendes que essas outras experiências também puderam agregar para o que a FIRO veio a desfrutar? Eu acho que tem algumas passagens que são extremamente importantes na minha vida, né, nas nossas vidas. Uma delas foi a Casa de Câmbio e Turismo. Né? Nós abrimos uma casa que chamava-se Soltur Câmbio e Turismo, Solto Câmbio e Turismo, depois virou Soltur. Naquela época, era uma época também era inflação, o dólar subindo, o dólar descendo. A gente comprava e vendia dólar, fazia o câmbio do dólar, né? E fazia as passagens aéreas. É uma empresa, né, que vendia passagens aéreas, pacotes, né, cruzeiros, aquela coisa toda. E para nós foi uma surpresa muito grande, porque quando a gente abrimos uma loja muito bonita na Andrade Neves, ao lado da Caixa Econômica Federal, e tem algumas passagens que eu acho que são fantásticas, né? Porque a gente começou a trabalhar com capital pequeno, né? Tivemos que pegar alguns amigos que tinham dinheiro e a gente comprava e vendia dólar. Foi isso foi nos anos 90, né? Nos anos 90, 91. E a nossa loja era ao lado da Caixa Econômica Federal, Fabrício. A gente movimentava bastante dinheiro. É engraçado dizer isso, mas assim, a tesouraria da Caixa chegava às 5 horas da tarde e dizia assim: Henrique, tens dinheiro para nos emprestar? Nós acabávamos emprestando dinheiro para a Caixa. Sabe, parece piada, mas sabe, a gente trabalhava com muito compra e venda. Tinha um volume de negócio muito grande, que isso foi, além de tudo, foi um aprendizado na questão financeira e, ao mesmo tempo, um network muito grande. Que a gente ali também conheceu pessoas que tinham uma capacidade financeira maior e acabamos fazendo compra e venda de imóveis, casas, terrenos. Foi um Se negócio construíram relações que geraram muitos negócios. Ao longo dos anos. Essa foi uma das relações muito importantes. Na sequência, a gente abriu uma loja que era a ABS, que era a Associação Beltrão Soto, no caso, que era para levar a gurizada para a Disney. Sim. Né? Nós chegamos a levar 5 ônibus para... Né? Uma gurizada incrível para Disney, para Orlando, para Miami. Também naquela época foi uma experiência grandiosa. E o compromisso de levar aquela gurizada, né, é uma coisa incrível, tem passagens fantásticas. Bem na época da Copa do Mundo de 94, nós estávamos nos Estados Unidos, foi muito legal. E depois, assim, na relação de amor e carinho, eu acho que a que mais eu gostei foi a questão do Colégio Gonzaga. Em 2013, o Colégio Gonzaga iria fechar. Eu tinha estudado no Gonzaga e achava que era um absurdo que isso pudesse acontecer. Telefonei para o meu amigo Bernardo de Souza, né? Naquela época ele já tinha sido prefeito e era deputado estadual, e pedi que ele fizesse uma aproximação com o La Salle, que era dono. E ele fez a aproximação, eu fui a Porto Alegre, fiz uma conversa com o pessoal do La Salle, e conseguimos, em uma semana, sair com o negócio concluído e o colégio seria nosso, no caso. Né? Daria uma continuidade, então, em outubro de 2013, exatamente, em outubro de 2013, nós fizemos a aquisição do colégio e assumimos, na realidade, em janeiro de 2004. Então, foi um período extraordinário de atender a criançada, não deixar a escola fechar. Pegamos a escola com 545 alunos, e no primeiro ano a gente já estava com 700 e poucos alunos, e aí não parou mais de crescer, até 2008, quando resolvemos sair da escola, bem na época em que estava entrando Minha Casa Minha Vida, com o governo Lula, deu aquela quebradeira no mundo inteiro, né? Foi a crise mundial do subprime, e ali eu tive a outra experiência, que foi ter a HFM, que era uma empresa
que atendia todos os compradores, todas as construtoras que estavam chegando de fora da cidade, e fizemos um trabalho diferente. Eu me desconcentrei aqui, foram três negócios ao longo destes 40 anos, é isso? Três novos negócios ao longo desses 40 anos, 3 novas empresas? Foi 4. Soltur, ABS, Gonzaga e HFM. É, muita coisa. Cenário. E a E cenário. E a cenário. Eu teve uma outra experiência do cenário. E a cenário. Foi muito legal também. Mas isso foi um momento de muito aprendizado. Foram momentos de muito aprendizado. E eu acho que tem um capítulo muito importante nessa história, né? Que é o dia, o momento que tu conhecesse o que com o tempo viria a ser teu sócio. Isso, né? isso. E eu sei que tu que participasse dessa entrevista de emprego, né? Entrevista de emprego lá no Gonzaga com o Fabrício. Eu queria saber quais foram essas primeiras percepções, assim. Nós precisávamos, naquela época, de um gestor financeiro, né? Nós precisávamos de um financeiro para dentro da empresa. E o Fabrício já era formado em administração de empresa, tinha se formado em computação, análise de sistemas, e a gente resolveu fazer uma seleção. Apareceram 5 pessoas naquela época. Eu achei que ele ia aparecer uma pessoa naquela época. Foi o único candidato que deu, foi o melhor. Apareceram na primeira semana 5 pessoas para fazer a triagem, né, para a gente bater um papo. Naquela época eu tinha contratado uma assessoria do Antônio Malta Neves, de Porto Alegre, e os 5 primeiros que chegaram não tinham a menor capacidade de ser financeiro do colégio. Fizemos um novo chamamento. Aí chego eu. Não, mas é verdade. Eu gosto muito que ele está rindo. O único que tinha algum fundamento. Concorri contra ninguém. Muito bom, não para de melhorar. E aí fizemos mais uma triagem, né? E apareceram, se não me engano, 3 pessoas na segunda triagem. E realmente o Fabrício chamou muita atenção pelo conhecimento que ele já tinha. Mas o Fabrício foi para lá com a intenção de ser professor, porque a gente naquela época estava pensando em abrir. Para mim é novidade. Como tu não sabe tudo. Foi assim, a Universidade Católica me propôs a docência. E quando eu estava prestes a me formar, os movimentos não aconteceram como previsto. E uma professora esbarra comigo no saguão e diz, só para te dizer, o Colégio Gonzaga vai abrir faculdade. Se tu tens interesse na docência, porque eu estava me formando em administração, deixa o currículo lá no Gonzaga. E eu deixei o currículo no Gonzaga para a docência. Não sabia, né? cara. E ao deixar o currículo para a docência, a minha trajetória como analista de sistemas era na área financeira. De algum motivo, por falta de opção, pelo que a gente está entendendo, né? Como foi só tu que deixou o currículo, Fabrício? Pode ser. Não. E aí, eu participo desse processo. Eu conversei com o Fabrício, inclusive, junto com o Malta e o Abade, né? E aí eu fiz 3 ou 4 perguntas para o Fabrício, que eram perguntas muito simples, né? E o Fabrício respondeu aquilo com habilidade total. E eu disse, nós precisamos disso, né? Nós precisamos de um cara assim. E houve até, naquele momento, foi importante, porque a gente conseguiu contratar o Fabrício e eu saí da linha de frente na relação, porque eu atendi os pais, né, que pediam desconto, aquela coisa toda. Eu consegui me proteger e o Fabrício fez esse trabalho muito melhor do que eu vinha fazendo, né? Só que em 2008, na realidade, quando eu estava vendendo o colégio, eu precisava de alguém que fizesse a gestão dentro da empresa, né? E chamei o Fabrício e disse, Fabrício, eu quero que tu venhas comigo para a Firosoto. O Fabrício me olhou apavorado, mas eu não sei nada de imóveis. O que tu está vendo que eu não estou vendo? Eu disse, Fabrício, vem comigo que tu não vai te arrepender, tu vai ser meu parceiro forte lá dentro, nós vamos ganhar dinheiro juntos. E naquela época, eu, dentro da empresa, não tinha condições de pagar o que o Gonzaga pagava. Não, o Gonzaga pagava mais do que eu poderia pagar. Aí eu disse, Fabrício, vem que a gente vai dar um jeito de fazer com que tu fique feliz trabalhando dentro da Firosoto. É sempre esse papo da felicidade, né, Fabrício? E aí, esse papo da felicidade. Mas realmente funciona, meu filho. A felicidade, as pessoas têm
tem que acordar feliz. Essa coisa que tu vai para a empresa para motivar os corretores, eu acho fantástico. Enquanto o pai falava, eu pensava sobre... Até é uma frase, e eu não me recordo o autor, mas a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, né? E que legal que essa história para mim é novidade de verdade. Eu não sabia desse que eu fui o único candidato que conseguiu responder 3 perguntas. Candidato que respondeu 3 perguntas. Simples. Qual é o nome? Quantos tem? Simples. Mas também ver que o que motivou esse encontro, né, foi a tua vontade pela docência. Sim. E naturalmente depois tu escolhesse acompanhar o pai e os projetos e os sonhos, e enquanto de algum lado tu poderia ter a estabilidade do teu mercado, da tua profissão, de estar trabalhando na tua formação. Como é que foi esse processo de escolha para ti, que pondera, né, nos momentos de decisão, assim? Como analista de sistemas, né, analisar cenários sempre foi uma característica minha. E eu estava recém me formando, então, na administração, e surge a oportunidade do Gonzaga. Mais uma informação que vocês não sabem. Eu era tão recente que a missa de formatura, minha missa, eu atravessei a rua. Sim. Porque a minha missa eu estava já trabalhando no Gonzaga. Então, eu não tinha nem terminado meus últimos dias de aula. Então, participei desse processo lá, entrei, comecei a trabalhar. O Henrique percebeu algumas coisas, me lembro que ele chamou numa reunião, né, e deu alguns feedbacks extremamente positivos. Para mim, que era um analista de sistemas, não tinha essa relação tão próxima, né? Agradeci as palavras dele, mas entendi que eu estava fazendo o meu trabalho, mas, de fato, acho que ele estava começando a perceber algo a mais. E quando surge essa questão da não continuidade da sociedade, ele me chama e diz assim, ou eu compro ou eu vou vender. Se eu comprar, nós vamos continuar esse projeto de faculdade. Mas se eu vender, tu vai para a imobiliária comigo. Eu disse, não, calma aí. Minha vida toda foi universidade e escolas, mas imobiliária não. Mas ponderando o cenário, te respondendo, Rodrigo, assim, eu entendi que, pelo que eu pude conhecer do Henrique ao longo desse 1 ano, foi exatos 1 ano, Henrique, trabalhei no Gonzaga, o Henrique trazia para mim uma visão de mundo, uma visão de negócio, um perfil de empreender, coisas que faziam sentido. E da mesma maneira como o novo me assustava, ele me sinalizava que aquilo poderia se revelar uma bela de uma oportunidade, da qual talvez fizesse sentido para mim naquele momento. E eu tinha uma passagem, e isso as pessoas não sabem. Enquanto analista de sistemas, eu tive um momento na minha vida em que me foi apresentada uma proposição e eu optei pelo conforto e não aceitei. E, passado um tempo, eu parado olhando aquele cenário, assim, nossa, mãe, como assim? A oportunidade estava posta e eu simplesmente a neguei. E quando isso apareceu, aquela passagem inevitavelmente veio à mente. E ali eu entendi que era o trem passando de novo. E ali, então, era a hora. Então, foi ali, cercado de dúvidas, com alguns receios, né? A dificuldade de não saber absolutamente nada do mercado imobiliário. E ainda me lembro da palavra que eu disse para o Henrique quando ele me falou da primeira vez. Eu, assim, não sei nada de mercado imobiliário. A minha única experiência de mercado imobiliário foi ter comprado um apartamento que a construtora quebrou e eu não recebi. A única, né? E ele disse assim, não, mas vamos lá, vamos fazer uma história melhor. Vamos fazer uma história melhor, né? E aí o desafio foi entrar, Rodrigo, entender mercado imobiliário, entrar pela porta como diretor já era estranho para mim, gerir pessoas já era extremamente estranho num universo que eu desconhecia. E todo mundo parado, 60, 70, 80 pessoas. Bom, esse é o diretor que vai trazer a solução. Se o Henrique foi trazer ele é porque ele sabe tudo, né? E naquele momento o que eu menos tinha era conhecimento sobre o mercado. E era um processo de aprendizagem. Eu me lembro, Fabrício, da tua primeira reunião imobiliária. E tu não trouxesse essa passagem, mas tu me trouxesse o mais perto que eu tive de relação com o mercado imobiliário, que eu tenho de relação com o mercado imobiliário, é o meu pai, né? O Jesus, que está ali no cartório, no tabelionato da Zumira. Então, eu me lembro dessa cena, assim, dessa reunião, e eu posso dizer que tu chegasse como salvador da pátria, né? Porque era aquela cena, eu chegasse com esse peso. E aí eu acho que com esse peso vem as dificuldades, as barreiras de relacionamento, tu entrar num cargo de direção num mercado que tu não conhece, como isso é para as pessoas
pessoas que estão ali e já projetam em ti a salvação, a referência, o corretor que projeta que tu vai trazer mais vendas, mais comissão. Quais são passagens assim que tu te lembra desse começo? Porque só para situar quem está nos ouvindo, a gente está falando de 2008, né? A gente está falando de 18 anos atrás. Sim. Então, como é que foi essa chegada 18 anos atrás? A primeira passagem, e talvez a mais marcante, o Henrique não tem noção disso, tá? É que eu entro, ele me leva para uma reunião com os corretores, me apresenta e vai viajar. E o Zé sai junto, que era o gerente de vendas. Assim. Né? E eu me lembro que, assim, então aqui é a tua mesa, eu sento e as pessoas me olham assim, eu tenho uma assinatura para fazer, eu quero saber quem é que vai negociar, quem é que vai fazer o Arras. Eu disse, Arras. Seu Jesus, Arras. O que é Arras? E ali começa uma passagem de desbravar. Eu disse assim, ninguém vai me apertar aqui. Porque eu tenho Jesus, e Jesus salva. Literalmente, Jesus salva. Né? E ali foi, assim, a parte mais desafiadora para mim foi lidar na largada com corretores, que sabidamente são profissionais que valorizam e respeitam e credenciam pessoas que viveram o que eles vivem, né? E eu não tinha nenhuma vivência do mundo que eles experimentavam, os corretores. E o meu papel ali era como é que eu demonstro para essas pessoas, num curto espaço de tempo, que eu tenho definitivamente a capacidade de ajudá-los. Esse foi o meu maior desafio, porque, embora o meu papel tenha sido de diretor, eu fui colocado nas vendas no momento zero. Momento zero, eu fui colocado nas vendas. A reunião de apresentação foi para os corretores e todo mundo sumiu. Sim. E agora é contigo. É contigo. Esse foi, talvez, o choque maior. E eu acho que com essa chegada do Fabrício, naturalmente a empresa também começa a assumir um pouco de uma transformação, né? Porque o Fabrício chega com a bagagem de análise de sistemas, de administração, a empresa começa a se transformar, ou pelo menos tem a intenção de se transformar, tem a intenção de transformar a gestão, deixa de ser algo óbvio que a gente está, para situar no tempo, né? A gente no caso, tu, Henrique, já tinhas escolhido o caminho da gestão através do PGQP, já tinha sido agraciado com o troféu bronze, mas a gente sabia o caminho da caminhada, da trajetória e do quanto precisaria ser desbravado para chegar num futuro troféu ouro, né? Que foi o nosso objetivo, foi o nosso mantra na imobiliária por muitos anos. E a empresa começou a se transformar, ela deixa de ser um pouco familiar, ou ter uma condução um pouco menos familiar e mais profissional. Né? Então essa talvez a maior percepção de mudança na gestão naquela época. E eu me lembro das reuniões, do Fabrício apresentando os números, os feitos realizados, os feitos a realizar, o que vem por aí, né? Uma estrutura de reunião que perdura até hoje, né? As nossas convenções, reuniões mensais, reuniões trimestrais, tudo isso que a gente faz hoje é fruto de um PGQP super baseado em números, em referências, em requisitos, né? Em coisas que a gente precisava aprimorar. Qual é o momento que tu percebesse que a gente estava trocando de nível? Né? Em que momento tu dissesse assim, cara, agora não dá mais para fazer as coisas vem aqui, deixa aqui que eu resolvo, precisamos de gente, precisamos de gestão, precisamos profissionalizar cada vez mais? Não tem um momento específico que isso tenha ocorrido, porque eu acho que isso foi uma ocorrência mensal, semestral, anual, sempre foi a busca. Eu acho que tem um grande valor que é aquele que a gente sempre fala, que é não desistir. Sabe? A gente sabe das dificuldades, a gente passa por dificuldades, mas a gente sempre busca o melhor caminho. Essa busca, essa não desistência nos fez chegar no Troféu Ouro, por exemplo. A única empresa no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul que conquistou isso. Né? Ninguém mais conquistou, nem grandes empresas não conquistaram isso. Ao mesmo tempo, por quê? Porque desistiram dessa caminhada. Eu acho que isso, a nossa persistência, a nossa vontade de vencer, a nossa vontade de crescer, ela sempre é permanente. Então, eu acho que isso nos move, isso nos faz melhor, isso faz com que a gente busque pessoas melhores. Eu acho que a gente nunca parou com isso, meu filho. Eu acho que foram mudanças que a gente foi analisando, né? Quais seriam os melhores caminhos. A gente deixou de ser uma imobiliária só de locação, vendas de condomínios e passou a ser um correspondente imobiliário.
né? A gente olhou para aquele mercado e achava que era uma boa oportunidade. Nós deixamos de dar oportunidade para os outros na escolha de melhores terrenos. A gente começou a juntar dinheiro para comprar melhores terrenos para nós. Começamos a fazer projetos para fazer essa mudança, né? Fizemos a mudança da permuta com a venda exclusiva. Hoje passamos a ter uma construtora, uma incorporadora, né? E eu acho que essa coisa da persistência, da mudança, faz parte de nós. A gente não vai mudar. Eu tenho consciência que dificilmente a gente vai mudar. Nós fizemos um plano de construir apartamentos do Minha Casa Minha Vida pela incorporadora e dissemos que íamos ficar em Pelotas. E aí surgiu uma possibilidade fora de Pelotas, a gente já ficou pensando, vamos ou não vamos? São coisas assim, mas eu acho que a gente tem que seguir nesse caminho da persistência, assim, nos juntarmos sempre com boas pessoas e fazer com que... Essa, para mim, é a grande mudança ao longo dos anos. E outra, que eu posso dizer assim, que é extremamente importante, como os nossos espaços determinados para o lado de lá ou o lado de cá fazem com que as nossas vidas mudem. Essa questão do Fabrício ter dito aqui agora, que eu não sabia, ele deixou de ir com uma oportunidade que poderia ter sido muito boa na vida dele, teria transformado ele... Que oportunidade era essa, Fabrício? Não me lembro. Não, é que não é anterior. Enquanto analista de sistemas, eu sim. tive uma proposta, porque eu trabalhava em 2 locais e eu tive uma proposta para deixar tudo e seguir um projeto de uma empresa multinacional de desenvolvimento de software, mas que isso geraria movimento, até movimento físico da minha parte. E naquele momento, por N fatores, eu entendi que não era. E depois eu tomei conhecimento de pessoas que aceitaram o desafio e tinham ido muito longe, né? Sim. E eu assim, caramba, isso é um sinal. Tá bem, ficou. Mas não posso deixar com que uma situação como essa passe novamente. Então, e eu cheguei nessa hora, né, com uma oferta, uma possibilidade que tu acabasses acreditando e fosse. Eu dou como exemplo, assim, era dia chuvoso em Pelotas e era um fim de semana, era na quinta, sexta e sábado, em Punta del Este. Eu fui sozinho para Punta del Este para ver o encontro da FIAPSE. Coisa que eu nunca tinha ido na vida. E aí eu tive a felicidade de sentar ao lado de uma pessoa que nos levou para a Auxiliadora, nos levou para a BMI. Quer dizer, se eu não tivesse feito aquilo naquele determinado momento, não teria ido para a BMI. Olha só, uma coisa... Às vezes mudar uma coisinha na vida e mudar tudo é a mesma coisa. É isso. Né? É um ato que ressignifica todo o caminho. Normalmente a gente não percebe que esse é o passo que vai mudar todo o resto. Mas daqui a pouco é um passo simples, mas ele tem essa capacidade. Isso o tempo inteiro acontece nas nossas vidas. E quando é que tu Fabrício, porque tu fizesse a escolha, né? E eu te conheço, tu é uma pessoa que calcula, que olha para os cenários, que cria cenários, que imagina cenários, que vai, que volta. Quando é que tu dissesse assim, cara, essa decisão foi a decisão acertada e agora nós vamos pegar essa empresa e nós vamos fazer essa empresa virar o que ela está virando, a maior, melhor, mais bem avaliada, que mais aluga, que mais vende, que mais administra unidades condominiais, né? Porque, e eu olho para isso não só para o teu cenário analítico, mas o teu cenário competitivo, de querer ir em busca e, cara, se é para fazer, nós vamos fazer isso aqui dar certo até o final. Já passou, hoje tu é sócio da empresa, né, tem uma trajetória de crescimento aqui de 16 anos e 18 anos e contando, né? Em que momento isso se deu, assim, se teve um momento em que isso se deu? Quando a gente se depara com esse nível de incerteza no qual eu fui submetido para uma tomada de decisão, eu não considerei em nenhum momento que isso não daria certo. Mas eu não tinha dimensão do quanto poderia dar certo. Mas que ia dar certo, eu sempre tive a minha certeza. Porque o que dependesse de mim, eu ia fazer, e eu ia aprender, e eu ia buscar, e eu ia me adaptar, e eu ia fazer o que fosse necessário. Bom, o tamanho disso aí cabe ao tempo, né? Só que rapidamente eu consegui entender, Rodrigo, que o negócio ele é um sistema. E eu sou um analista de sistemas. A gestão de uma empresa é um sistema.
E como analista de sistemas, assim, eu consigo entender o valor dos processos numa jornada. Eu consigo entender o valor dos padrões, né? O quanto isso agrega, né? E eu fui entendendo de como é que eu poderia aplicar. Tão logo eu tive consciência do que uma imobiliária fazia, de que era o mundo do condomínio, o mundo dos aluguéis, o mundo das vendas. Tá, então nós temos que adotar alguns caminhos. E esses caminhos foram, então, sucessivamente nos levando para o próximo ponto. As pessoas às vezes me perguntam, né, como é que a gente chegou onde chegou? E eu digo assim, melhorando todos os dias um pouquinho mais. Melhoria contínua, que é o aprendizado do programa. Né? A gente nunca eu nunca imaginei que nós vamos chegar lá. Mas o lá é uma consequência de todos os microfragmentos de dia a dia, de cuida mais isso aqui, ajusta mais aquilo ali. E isso naturalmente acaba acontecendo. Porque Pelotas, gente, na minha concepção, não é um mercado, né, que tem a capacidade. Você não cresce esperando o mercado em Pelotas. Para você crescer, você tem que construir o mercado, você tem que construir o caminho. E isso foi uma das coisas que eu, em algum momento, refleti. Ei, a passividade não vai nos levar. E ali a gente começa a desenvolver movimentos nos mais diversos segmentos que culminam com o que a gente está falando hoje. Eu acho que a gente tem aqui uma passagem que a gente precisa retomar também, Henrique. Né? Falamos um pouquinho de como foi todo esse processo da entrada do Fabrício na empresa, mas nós temos aqui também, acho que algo que merece ser compartilhado, que é como foi a tomada de decisão da entrada do Rodrigo na empresa? Em que momento isso aconteceu? Compartilha conosco um pouco dos dilemas, tu como pai, empresário, como é que tu tratou isso e de que maneira tu entendes que chegou a hora? Inicialmente, eu imaginava como aprendizado para o Rodrigo, né? Então, eu acho que a gente aprende muito no dia a dia, aprende trabalhando, e depois tu vai para a faculdade, vai para a universidade e tu vai aprender aquilo que tu gostarias de aprender. Sim. Mas eu acho muito importante, já amigos meus que se formaram e depois foram fazer curso na Espanha, entendeu? Foram para Madrid, e chegavam lá, os caras formados e não sabiam nada de mercado. E eu sempre fiquei com essa ideia de, se eu tenho a oportunidade, eu tenho uma empresa, eu quero que meu filho já saia sabendo algumas coisas para depois se tornar um bom profissional, já sabendo como é que funciona. E aí eu convidei o Rodrigo para trabalhar na empresa e ele entrou como office boy, porque eu queria que ele sentisse na pele o quanto é importante o trabalho do office boy, entrar numa fila e pagar uma água no Sanep, entrar numa lotérica, sabe? Para ele sentir que não é barbado, assim, ele tinha que passar pelo problema inicial. E depois ele foi trabalhar nas locações, trabalhou no financeiro, né? Deu uma rodada por dentro. Rapidinho, mas deu uma rodada por dentro da empresa, que eu achava que era muito importante. Só que, Fabrício, né, essa geração, nesse momento, assim, como eu já conhecia muito bem o Rodrigo, já sabia da persistência do Rodrigo em determinadas coisas, eu sabia que naquele momento que ele estava entrando, ele não estava pronto. 16 anos, 17 anos. Sim. Né? Eu já sabia que ele não estava pronto, mas eu conhecia porque eu sempre vi o Rodrigo muito organizado, muito focado. E ele entrou dentro da empresa para aprender alguma coisa, mas não era o que ele estava afim. Né? Não era o que ele estava afim. Naquela época, na sequência, a gente tinha um trabalho com a HFM e eu quis levar ele para a gestão. Né, para trabalhar no Terrace, e ele trabalhou alguma coisa em Santa Maria, lá no Terra Nova de Santa Maria. E foram momentos difíceis, porque era verão, calor do cacete, um baita verão em Santa Maria, um calor de 38, 39 graus, a cidade pega fogo, e ele passava os fins de semana, né, fazendo plantão, fazendo isso, fazendo aquilo, também não era uma coisa que ele gostava muito, né? Aí surgiu a história do Terrace e aí eu vi que era uma grande oportunidade financeiramente para ele trabalhar. E aí convidei ele para trabalhar na gestão do Terrace e ele convidou um amigo dele, que era o Dado, para trabalhar na gestão. E o Dado era muito da questão financeira também, planilhas, isso e aquilo, para fazer uma boa gestão de vendas. Eles se acertaram para os dois serem os gestores lá do Terrace.
que foi um sucesso de vendas, aquela coisa. Só que naquela época também a gente tinha perspectivas de ter resultados financeiros muito maiores e a gente teve vários problemas dentro dessa caminhada que o Rodrigo não conseguia visualizar que realmente ele poderia ganhar, né? Então, mas eu acho que o mais importante foi a disponibilidade do Rodrigo em aprender, né? E quando ele aprendeu e realmente disse que iria assumir, e aí já era outro passo, porque ele já foi embora e voltou, quando teve discussões de deixa o Rodrigo voltar para a Firô, porque ele estava na HFM, era um absurdo eu ter levado para lá, mas ele estava apanhando, e ele precisava apanhar naquele momento, no bom sentido, né? Apanhar porque ele estava aprendendo, ele estava levando madureza lá para fazer as coisas acontecerem. Quando ele saiu de lá, Fabrício, já era outro homem, entendeu? Você já era outra pessoa, sabendo que para conseguir alguma coisa de gestão e firme, tem que se engajar muito mais do que aquilo que a gente imagina que tenha que se engajar, né? Rodrigo, como foi esse primeiro momento de jornada profissional, iniciando como um trainee e depois, né, amadurecendo, segundo o Henrique, com escoriações, né? E como é que foi para ti viver isso? Fabrício, eu queria ser jogador de futebol, né? Era esse meu sonho, como todo bom brasileiro, né? Treinei no Paulista, no Brilhante, né? Não fui para o campo, mas a minha vontade era essa, né? E eu cresci com essa vontade por muito tempo. Me lembro no meu ensino médio, o pai e a mãe, né, me proporcionaram uma viagem para a Austrália e eu fui mandando mensagem, e-mail para os times de lá para fazer teste lá, porque eu achava que eu jogava muita bola, né? Era esse a minha sensação. E quando eu voltei para a realidade, né? Eu não tinha nada demais no futebol e eu me lembro do pai sempre estimular o caminho da imobiliária, mas sempre fazer questão de eu nunca ganhar nada de mão beijada, né? A condição da imobiliária na época já era diferente, a imobiliária estava crescendo, o dinheiro, né, de alguma forma estava chegando, não o dos anos 90, né, mas sim já no começo dos anos 2000, estou falando aqui de 2007, e aí eu começo na faculdade de Direito e pela manhã, no turno da manhã na Universidade Federal, e o pai me coloca de tarde para ser office boy, para pagar conta. E era uma realidade que eu tinha dificuldade de entender. Embora eu quisesse, eu me comparava com os meus colegas na época e ninguém estava trabalhando, né? Tava todo mundo indo para casa descansar, dormir, pessoas que vieram de fora, aquela coisa toda, jovem, juventude, 18 anos. Então, eu sempre fui, de alguma forma, treinado ou estimulado a ter esses desafios, a me colocar em situações de desconforto, né? Era esse o ponto. Então, era caminhar ao longo do centro, pagando boleto, indo em fila, em lotérica, em caixa eletrônico, né? Entregando carta na mão de proprietário, boleto na mão de proprietário, boleto em condomínio, pegando dinheiro do banco. Então, assim, foi um cenário de construção, mas a imobiliária sempre foi um hobby, um passatempo, né? Naquele ano de 2007, um passatempo. O que acontece? Nesse mesmo ano, assim, eu me lembro que o que estava na moda na época eram os programas de trainee, né? Da Ambev, da Antártica, então dos bancos, dos grandes bancos. E o pai diz assim, cara, tu vai ser o trainee, né? E tu vai passar por todas as áreas. Então, tu vai começar no office boy, tu vai ficar ali 60 dias, depois tu vai para os aluguéis comerciais, depois tu vai para o aluguel administrativo, depois tu vai para os condomínios, para o financeiro, fazer contrato e depois tu vai para as vendas. E foi o ano de 2007 foi experienciando atividades e quando eu cheguei nas vendas em 2008, eu disse, tá, aqui é meu lugar, né? Daqui eu não quero mais sair. Só que juventude, faculdade, colegas festeiros, né? Como todo bom jovem na época, eu queria curtir minha vida, queria aproveitar aquele momento, eu não tinha essa intenção de trabalho, de profissional, de gestão, de querer continuar com esse legado, né? Com essa empresa, não era essa a intenção naquela época. Então eu me lembro que foram caminhos de muitas idas e vindas, assim, né? Eu estudava pela manhã, depois resolvi fazer uma outra faculdade à noite, então trabalhava à tarde, fazia uma outra faculdade à noite. E muito no sentido de estar sempre sendo preparado para alguma coisa que surgiria, né?
E eu jamais imaginei qual seria a consequência, o que ia surgir, em que chegaria? momento isso ia surgir, onde é que eu ia chegar, né? Nunca teve um pouco dessa visão de futuro, assim, sabe? Eu sempre fui vivendo sem projetar o futuro. Até o ano de 2011, né? Em 2011 eu fiquei sabendo que eu seria pai, né? Pai hoje de uma mulher de 14 anos de idade, está completando 15 anos agora em junho, e aquilo ali meio que destravou uma situação, né? Foi um gatilho na minha vida, assim, de necessidade de ter responsabilidade, de assumir compromisso, de, enfim, de hoje representar alguém, né? De ter por quem lutar. E aí, com essa mudança, nesse ano de 2011, assim, a minha vida se transformou barbaramente. E eu comecei a acreditar e ter muito mais visão de perpetuidade, continuidade desse negócio. Então, foi a chegada da Martina, foi a chegada da responsabilidade, e a chegada da responsabilidade foi a sequência, né, do que a gente está vivendo aqui hoje. Meu pai diria, virou homem. É aquele momento que tu dá a virada e diz, bom, agora é tudo comigo, a responsabilidade é minha e eu tenho que fazer isso acontecer. Acelera, né? Tem alguns momentos que eles são de transformação. Transformadores. E eu me lembro, Rodrigo, isso também, tu nunca ouviu de mim, mas o Henrique ouvia de mim. Logo que eu entro na empresa, então tu com teus 18, e aí tu vai aqui, vai acolá, assim, e aí o Henrique assim, não, agora o Rodrigo vai tomar conta disso. E o Rodrigo tomava conta daquilo por 2 dias, e depois eu não encontrava mais o Rodrigo. Né? E aí ele assim, não, mas é que ele vai voltar daqui a pouco, e aí ele vai assumir isso aqui. E aí sumia 1, 2 dias, assumia. Então eu comecei a entender que o Rodrigo ele era em movimento, e aí o Henrique dizia, não, agora o Rodrigo vai... Não, Henrique, assim, não, é que agora tá diferente, agora vai, né? Até que chegou uma hora que foi, né? Mas foram algumas, agora vai, que ainda não ia, né? Mas, enfim, talvez o 2011 tenha sido esse marco que tu tá relatando para nós aí. A vida é movimento, né, Fabrício? Eu só entendi isso muito cedo. E brincava com isso muito cedo. Mas eu acho que a condição de, né, ser filho do meu pai e da minha mãe, as oportunidades que surgiram ao longo do caminho, as coisas que chegaram, as oportunidades que foram chegando e toda essa... de alguma forma, é aquilo. Tu vê o trem passando e tu escolhe se tu vai subir ou não vai subir. Né? E se tu subir, tu não sabe onde é que tu vai parar. E se tu não subir, tu não sabe também o que vai acontecer, né? Então esse é o grande ponto. E uma das características que eu fui adotando e aprendendo foi tipo, cara, eu vou, né? Eu vou pegar, se pegar errado, na primeira parada eu desço e eu volto, né? E recomeço. Então essa história de conexão com a imobiliária, eu de verdade, Rodrigo, fosse preparado para suceder o Henrique, fosse preparado para continuar com essa história, tivesse todo o estímulo para continuar com isso. Não, cara. Sabe? Eu nem queria, né? A grande verdade é essa. As oportunidades foram surgindo, as coisas foram se conectando. Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Eu apanhei em alguns momentos, né? De pantufa, nesse ano, né? De 2015. Mas e aí tu vai criando casca. E aí quando tu vai criando casca, tu vai tendo vontade de começar a te colocar no jogo, a te impor no jogo, a ver os resultados aparecendo. E eu acho que isso é o que faz, né, a empresa, de alguma forma, também crescer nos 3 segmentos, né, Fabrício? Eu já falei aqui sobre o teu espírito competitivo, sobre o quanto, quando a gente entra num jogo, a gente entra para ganhar. E é muito difícil a gente olhar para o lado e ver outras imobiliárias, sejam em Pelotas, seja fora de Pelotas, tão forte nos segmentos em que atua como a Firo é. Né? Então, líder em locação, líder em condomínio, líder em vendas, começando uma incorporadora. E eu acho que essa história ela é construída com base nessa nossa vontade insana de ser melhor, de melhorar todos os dias e de fazer as coisas acontecerem. Então foi assim que meu caminho com a empresa, de alguma forma, se juntou. Transformação e adaptação. Eu acho que a gente sempre se adapta, né? A esse mundo constantemente. É uma transformação
E dentro dessa transformação, a gente está vivendo um momento de muita tecnologia e de inteligência artificial. Nesses últimos anos, a empresa mudou muito e mudará muito mais. O que a gente pode dizer assim nessa mudança ao longo dos anos, no teu pensamento? O que foi de transformação ou o que será de transformação? É o que será, né? Eu acho que o passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, o grande ponto é que hoje os dados se multiplicam diariamente, né? Então o que se gera de conteúdo hoje em dia é infinitamente superior ao que se gerava de conteúdo em outras épocas, né? A imobiliária demorou 10 anos para conhecer o computador, ela hoje, né, a inteligência artificial chega mudando tudo a galope. Então a grande questão é a gente estar preparado, treinado, projetado, estudando, tentando prever, fazer exercícios de previsão do futuro, porque né, a inteligência artificial é uma das grandes novidades, né, nem mais tão novidades assim, que chegam para ficar, que a gente tem que se adaptar, a gente tem que procurar entender como é que a gente pode utilizar isso nos nossos negócios, na locação, na compra e venda, no atendimento dos nossos clientes. E, de alguma forma, o nosso papel empreendedor também é um papel de educar, né? De ensinar as pessoas que trabalham conosco a utilizar cada vez mais essas ferramentas. Então, eu não tenho dúvidas que o que vem por aí vai ser muito mais difícil rápido, e mais rápido naturalmente do que o que nos fez chegar até aqui. E a gente tem que estar preparado para isso. Eu até complementaria dizendo que se a gente pensar nos últimos 5 anos, eu acho que as grandes transformações pelas quais a gente passou estão conectadas ao comportamento do cliente, né? Eu acho que a forma do cliente se relacionar, ela mudou. O tempo, a velocidade com que ele considera aceitável as coisas reduziu absurdamente, né? O acesso da informação cada vez mais facilitado aos clientes também muda a forma deles lidarem. Então, as empresas, elas invariavelmente, ao longo desses 5 últimos anos, principalmente, período de pandemia para cá, elas tiveram que passar por essa transformação como sobrevivência. E quando a gente projeta para frente, né, é isso com mais velocidade ainda, é como eu enxergo, né? Eu acho que o que vem por aí, ele ainda nos desafiará mais. Fabrício, como é que tu vê, assim, no dia a dia, a tecnologia, a inteligência artificial no futuro da empresa? Assim? Como é que tu vê isso? Assim? Tu vê as pessoas, a nossa equipe engajada? Porque essa gurizada que trabalha hoje, sempre eu vejo assim, determinadas pessoas, obviamente, elas estão felizes até aqui e para mudança de lugar, elas mudam de lugar com a maior facilidade do mundo, né? Então eu digo assim, é uma transformação, é difícil a gente montar a equipe o tempo inteiro engajada, porque essas pessoas acabam não se vendo, né, nesse papel, querendo outras coisas. E eu queria ver assim contigo, o que tu acha de como é que seria a inteligência artificial nesse futuro agora, nesses próximos 2 anos dentro da empresa? Assim, Henrique, primeiro, eu quando penso em inteligência artificial, eu enxergo ela como sinônimo de produtividade, sinônimo de qualidade aos olhos do cliente. Veja, a inteligência artificial, ainda que acessível, ela está acessível e disposta a colaborar com as pessoas que entenderem como ela funciona. Tá? Então, como um analista de sistemas, eu consigo entender que isso tem muita conexão de... Se a pessoa não estiver pronta para entender e interagir com a inteligência, ela não terá para si os resultados que a inteligência pode oferecer. Então, hoje, as pessoas precisam se preparar para poderem melhor desfrutar. E eu vejo que nem todo mundo tem essa percepção. Nem todo mundo ainda está suficientemente conectado que isso é uma tendência irreversível. Então, esse é um ponto. Para mim, a inteligência artificial, ela traz velocidade para os negócios, ela traz escalabilidade. Eu acho que a gente vai ter mais facilidade de montar cenários
que vão se autorresolver e se bem dimensionado, bem estruturado como processo padrão, isso poderá oferecer vantagem sim aos negócios e às empresas que melhor entenderem, mas para isso chegar, nós precisaremos ter pessoas qualificadas e que entendam os recursos e estejam dispostas a estudar IA. A IA ela precisa ser estudada para que possa se colher. Embora ela mude a cada dia, a gente tem que estar sempre estudando para saber o que aconteceu de novo. A gente tem que estar, porque a cada dia surge mais uma coisa, mais um recurso, mais uma funcionalidade, e agora são os assistentes, e agora é isso. E hoje as buscas do Google já ranqueiam as IAs, as buscas que é feito através de IA, coisa que até algum tempo atrás não existia. Então as empresas têm que entender esses movimentos e ir se posicionando. Então é uma corrida eterna que nunca chegará ao fim. E além disso, Fabrício, eu vejo assim, a Firô sempre foi uma referência dentro da BMI. Né? É uma empresa que sempre chamou atenção por isso ou por aquilo, por uma prática assim, por uma prática daquilo. E sempre eles gostaram, sempre vieram nos visitar, sempre houve muita troca de informação. Quando é que nós percebemos que a empresa havia se tornado referência local? Sabe? Porque é sempre mais difícil aqui a gente notar, né? Como é que nós notamos que isso vinha acontecendo? Como dito anteriormente, Henrique, eu acho que foi tudo uma caminhada. A gente conquistou isso sem necessariamente mirar isso. Foi os passos consistentes que demos. Em algum momento, Henrique, ao longo dos anos, a gente começou a ter a percepção de referência que a gente começava a ter. Por quê? Haviam sinais. Quais eram os sinais? Os sinais estavam relacionados de que, em muitos momentos, percebia-se que o mercado nos percebia como uma empresa a ser observada. Em muitos momentos, nós ouvíamos relatos de clientes que traziam de como havia sido a sua experiência conosco e como havia sido a sua experiência junto ao mercado. Em muitos momentos, nós tivemos a capacidade de começar a captar o nível de satisfação dos clientes com os quais nós nos relacionávamos. Então, são sinais de que o caminho estava sendo trilhado. Bom, e isso só vai te potencializando para que tu, caramba, esse caminho é o caminho certo. E isso vai te fortalecendo. Ninguém cresce sempre, existem ciclos e ciclos, mas a gente tem que trabalhar voltado a potencializar os bons ciclos, porque os maus ciclos virão e a gente não tem que admitir que está tudo errado e a gente precisa ter a capacidade da empresa e das próprias de mobilizar as pessoas para que elas entendam que os ciclos eles acontecem e que faz parte do processo. Até que chega um momento em que a sucessão de passos que você dá, as inovações pelas quais você luta e constrói, começam a lhe dar indicativos métricos de que aconteceu. E você começa a perceber que você tem a maior oferta. Aí você começa a perceber que você tem a maior equipe. Aí começa a perceber que, analisando o cenário, você invariavelmente é a empresa que mais aluga, é a empresa que mais vende, e aí você tem, por informações, por referências de mercado, que você tem a maior carteira, que você tem o maior número de unidades administradas. Aconteceu. De um dia para a noite, aconteceu. Ele não foi desejado, mas ele aconteceu em consequência de um trabalho realizado. E eu tenho uma frase que anda comigo, e obviamente que essa frase não é minha, mas eu adoro ela porque ela para mim trata uma verdade. Nós somos os nossos maiores concorrentes. A gente não perde para a concorrência, nós perdemos para as nossas limitações. E quando a gente entende isso, a gente traz a responsabilidade para dentro de casa. Não é porque está acontecendo isso lá ou estão fazendo isso, é porque nós não estamos sendo competentes, ponto final. Aceita que dói menos. Então, essa maturidade, entender que a gente tem que construir o mercado, de que é uma jornada longa, que os resultados não vêm hoje, mas eles vão ser plantados e vão ser colhidos ali à frente, né? Acabaram caracterizando essa jornada da última década, vamos admitir assim, da empresa. É um caminho, né, Fabrício? Eu acho que esse é o ponto. Não, enquanto tu falava, eu procurava dados aqui em relação à nossa história.
E, na verdade, em relação às histórias do Brasil, assim, histórias de empresas no Brasil, a pergunta que eu fiz para o Google foi: qual é o tempo de vida das empresas no Brasil? No Brasil, cerca de 60% das empresas fecham suas portas em até 5 anos de atividade. 20% das empresas fecham a porta no primeiro ano da atividade. Tá? E a idade média das empresas no Brasil é de 11 anos de vida. Né? Então, agora a gente está caminhando para 4 vezes a idade média. Né? E uma história de superação, uma história de identificação com a cidade, de criação, de geração de emprego aqui, de trabalho aqui, de foco aqui, né? De uma história inteira vivida no centro de Pelotas, né? De uma história de muita dificuldade, de muita resiliência, de muita persistência, de overnight, de inflação, de hiperinflação, de crash da Bolsa de Valores. Então, foi uma série de coisas que nos fizeram chegar aqui nesse momento, nessa sala. Não desistir nunca. Né? Nesse vinho, nesse queijo, nesse cenário que a gente está aqui hoje no nosso podcast. E qual é, eu acho que, pai, assim, qual é... Eu sei que tu nunca imaginasse chegar nesses 40 anos de imobiliária, né? Quando tu fundasse a imobiliária, não era essa a tua intenção. Não. Era lutar pela sobrevivência. É isso aí. Né? Sobreviver um ano, depois sobreviver o outro, depois o outro, depois vamos indo. Minha profissão. Né? Eu não tirei medicina. Então hoje, minha abraço profissão. a todos os médicos. Hoje tu faz, de alguma forma, parte de um grupo econômico que continua apostando na cidade, né? Continua apostando no empreendedorismo, continua apostando nas pessoas, continua abrindo mão do teu tempo, dos teus recursos e do teu investimento em prol, né, de continuar investindo. O que vem por aí, né? Porque eu sei que tu não parou. Tu tá com os teus anos, não vem ao caso aqui quantos anos são, mas tu não parasse. E qual é a tua projeção assim para os próximos anos? O que vem por aí, eu imagino que seja a incorporadora Antologia, que hoje está construindo um prédio morar na cidade de Pelotas, no centro, 86 apartamentos, um hall gastronômico, um empreendimento que eu considero extraordinário. Ali ao lado teremos a futura sede da Firosoto, mais um complexo de tecnologia, mas o forte, eu acho, da incorporadora para os próximos anos vai ser uma construção muito grande no Minha Casa Minha Vida. Vai ser focado nesse produto, principalmente nas áreas da Ildefonso Simões Lopes. Eu acho que aquele bairro tem essa característica de crescimento no Minha Casa Minha Vida. E é para lá que nós vamos. Então, tem o Parque Brise, e um pouco antes do Parque Brise, a gente está projetando uma construção bem grande, um número extraordinário de unidades, para que a cidade seja completamente abastecida nos próximos anos. Fabrício, eu já assumi o papel de host aqui, né? Tu tá vendo que eu já tô conduzindo as perguntas, o vinho vai entrando e eu vou perguntando coisas, até curiosidades, né? Fabrício, 18 anos de empresa, 18 anos de empresa de 2026. Foi agosto, não foi agosto? Agosto. Eu sou cara bom de datas. Essa aí não foi ensaiada. Né? Mas agosto de 2008 foi a tua entrada, me recordo disso. E, cara, eu nos sinto no meio dessa jornada, né? Eu não nos sinto nem tão perto da largada, né? E nem consigo enxergar o final, por enquanto, né? Não consigo enxergar a linha de chegada. Como é que está a tua visão e o que tu imagina para a empresa nesses próximos anos, assim? Rodrigo, a tua visão, ela é a visão de quem está na casa dos 30. Né? É diferente de quem está na visão na casa dos 50. Né? Mas, enfim, eu enxergo que o que vem por aí está muito conectado com a continuidade do sucesso que a gente vem obtendo nas frentes que atua, sabidamente novas frentes que estamos tratando, conversando, construindo. Acho que existe espaço para a Firosoto, reconhecida como uma empresa do mercado imobiliário e não simplesmente como uma imobiliária, continuar avançando em demais frentes que possam representar oportunidades, porque a visão
a visão de negócio, a vontade de empreender, a inquietude que faz parte da essência dessa empresa, faz parte da nossa essência, é o que vai conduzindo e dando tom nos próximos dias, meses, anos. Projetar muito mais além, com esse cenário tão incerto que nós temos, né? É difícil, mas uma coisa eu posso bancar, né? O espírito da competição, o espírito de ser melhor, o espírito de continuar evoluindo fará parte destes projetos e dos demais que surgirão e certamente outros surgirão, né? Eu digo assim, eu acho que o futuro ele é sobre adaptabilidade. É adaptabilidade. Cada vez mais seremos forçados a nos adaptarmos e a desfrutarmos, nos adaptarmos para podermos sobreviver, para podermos prosperar, para podermos continuar trilhando essa trajetória que nos trouxe até aqui. Mas não é o que fizemos até aqui que nos levará até o próximo nível, né? E certamente juntos, né, seremos fortes e conseguiremos ajudar a empresa a trilhar esse caminho junto com as nossas equipes. E tem alguma grande celebração que tu, Henrique, estejas projetando para esse ano, que já tenha data, que a gente já possa se comprometer com alguma data, com alguma atração, ainda com alguma não. Coisa? Ainda não estamos acertados, mas eu acredito... O que tu está esperando para poder anunciar para todos os nossos mais de 14 mil clientes que tu sinalizasse, que a gente vai, de alguma forma... Acredito que no final do mês de abril nós estaremos com essa programação realizada, no final do mês de abril, para que a gente possa, lá em setembro, outubro, fazer a grande comemoração dos 40 anos da empresa. Antes disso, eu acho que não será possível. E aí, Fabrício? Quando tu faz uma pergunta dessas para o Henrique, só me vem uma palavra: medo. Que eu não sei o que pode ser. Eu quero compromisso público. Eu quero compromisso público. Estou aqui em busca de um compromisso. Nosso tempo está acabando. O vinho também. Né? Mas antes disso, Fabrício, assim, agora é só um pensamento. Assim, às vezes eu estou sozinho, estou dormindo, acordo, e aquele pensamento assim, o que vem por aí nas nossas vidas com a inteligência artificial? Vocês têm essa preocupação, assim, ou só eu? Eu digo assim, eu vejo tanta mudança, assim, eu vejo tanta gente perdendo emprego e muita gente crescendo no emprego do IA, e sabe, uma transformação na construção, uma transformação na forma de locação, e aí a gente fica sempre com aquela coisa. Não é que eu me assuste, porque nós passamos por mudanças que foram colocadas ao longo dos anos, tipo, o Uber veio, as histórias do Uber que ia matar todo mundo, a história do quinto andar, da locação, sabe, da locação de filmes, né? Porque a Netflix, aquelas coisas todas que a gente sempre escutou. Mas eu acho que essa mudança que ocorre hoje na inteligência artificial, ela muda muito rapidamente o tempo inteiro. E a gente fica sempre com o pensamento, será que isso vai ter um impacto grande no mercado imobiliário? Vocês pensam sobre isso? Ou só eu? Eu acho que só todo mundo... Não. Eu acho que todo mundo que vive o mercado... Obrigado! Eu acho que todo mundo que vive o mercado, Henrique, hoje fica apreensivo com o futuro, né? Mas eu acho que é um pouco de ansiedade acelerada demais, né? Se preocupar com o que ainda não chegou. Eu acho que a gente já tem bastante situações para administrar no dia a dia, e eu acho que a gente precisa ir sentindo os novos passos e tentando surfar as ondas que esses novos fatos trarão e as oportunidades que virão junto. Eu faço das palavras do Fabrício as minhas. Bom, dito isso, com essa frase maravilhosa do Rodrigo, né, eu queria agradecer muito a presença de vocês que compartilharam essa oportunidade comigo, que é uma grande satisfação, uma honra, na verdade, estar aqui sendo um host nesse nosso encontro, né? Gostaria, Henrique, que tu fizesse tua saudação final. Ainda não sei se ofereceria ao Rodrigo, mas acho que por educação o farei. Mas, Henrique, por favor. Não, realmente é um prazer estar aqui e dizer do olhar que a gente tem, do passado que a gente teve, né?
E essa ansiedade que eu tenho, porque não deixa de ser uma ansiedade em relação ao IA, eu seguido estou te mandando mensagem, como eu mando para o Eduardo da tecnologia, sim. sabe? Mando para a Malu do marketing, né? Eu mando para ela tudo que eu vejo de novidades no marketing, eu sempre estou encaminhando para ela. E acho que isso faz parte da transformação que a gente sempre fez ao longo dos anos. Então, da minha parte, eu quero estar muito presente nessa relação da transformação. Eu quero sempre estar observando tudo aquilo que eu vejo no Brasil afora e poder dizer que essa é uma tendência, que esse talvez seja um caminho e poder debater com vocês a vida inteira quais os melhores caminhos para que a gente siga nessa trilha da vitória. Para mim é extremamente importante estar junto com vocês. Rodrigo. Agora, em 2026, a gente completa 40 anos de vida, né? 40 anos da nossa história, da história do meu pai e da minha mãe, que fundaram essa empresa lá em 86, e naturalmente da história de inúmeros clientes que passaram, que passam, de colaboradores que continuam passando e se desenvolvendo por aqui. Uma das coisas que nos fez chegar aqui foi ter um esforço e uma vontade genuína de mudar a vida das pessoas que se conectam com a gente, de proporcionar experiências incríveis para as pessoas, de mudar a vida das pessoas para melhor, de fazer as pessoas se acomodarem pela nossa loja e das pessoas reconhecerem que a gente é diferente porque não é igual e que a Firô, de certa forma, estaria sempre contigo em qualquer situação da vida. Então, essa quantidade de slogans e mensagens e frases que a gente sustentou e assinou ao longo desses 40 anos nos fazem chegar nesse momento com muitos motivos para celebrar. Eu entendo que hoje não é um ponto final, hoje é uma vírgula que a gente coloca na nossa história, uma história linda de muitos outros anos que virão. E se eu pudesse trazer um dos grandes aprendizados que eu tive ao longo desse tempo, foi de sempre honrar com a nossa palavra, né? Eu acho que uma das mensagens e falas que o pai tem numa assinatura de uma escritura que um cliente disse para ele que ele estava assinando aquela escritura sabendo da dificuldade que ele ia entrar, né? Um cliente foi lá e disse para ele assim: um homem não é obrigado a falar, mas um homem é obrigado a cumprir, né? E tu está cumprindo com a tua palavra aqui. E o que nos trouxe até aqui foi um cumprimento com os nossos desejos, com as nossas palavras, com as nossas vontades, e isso faz eu entender que a imobiliária vai ter uma vida longa e que agora a gente está colocando uma vírgula, né, na nossa história e que muita coisa boa vai acontecer para nós a partir de agora. Sem dúvida, eu acho que com essa mensagem que retrata muito bem a essência dessa empresa, os valores que essa empresa tem na sua relação no dia a dia com as pessoas, com os clientes, com a comunidade, né? Muito me honra ter tido a oportunidade de, primeiro, estar aqui nesse podcast e também de fazer parte dessa história dentro da contribuição que tive a condição de fazer ao longo desses anos. E para você que nos acompanhou até aqui, fica o nosso muito obrigado. Siga a Firô Souto nas redes sociais, acompanhe o Firô Podcast nas suas futuras edições. Se você gostou, compartilhe esse episódio. O Firô Podcast volta em breve. Lembrando, em cada vida, em cada história, há um pouco de Firô Souto.